coisas que foram ditas, fiz uma autocrítica. Disse sim que o MBL exagerou em diversos momentos, na retórica meio pesada, foi injusto em várias porradas que deu e acabou ficando preso por muitas vezes uma lógica do like, numa lógica de obter uma espetacularização da política que era necessário no momento de assimetria política, ou seja, a gente enfrentava esquerda, um governo petista, uma imprensa que era contra a gente, mas depois a gente ficou preso naquela retórica, né? E por vezes a gente também piorou o debate público. E mais, a gente criou um modelo que começou a ser imitado por gente sem caráter e por gente só interessada por ganhar dinheiro, entrar na política, encher o gabinete de funcionário, né? Olá, meus queridos amigos, deu a louca no MBL? O que aconteceu? O MBL deu uma entrevista, mais precisamente este aqui que vos fala, o membro mais escroto, como dizem aí nas redes sociais do MBL, deu uma entrevista, basicamente com o MBL fazendo meia-culpa, vamos dizer assim, faz uma autocrítica sobre eventuais erros que cometeu sim ao longo dos seus últimos 5 anos, também fizemos uma leitura do nosso papel aí, nesses últimos 5 anos muito loucos no debate público, e deu o que falar. Muita gente me ligou, mandou mensagem de direita, de esquerda, jornalista, gente de centro e tal, muita gente tentando entender, curiosa, alguns parabenizando e muita gente obviamente xingando nas redes sociais, que é a prática corrente, né? Então eu vou explicar isso aqui nesse vídeo e vai ser bem interessante. Então antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribuir. É importante doar, porque estamos numa campanha contra o fundão. Outra coisa, tá? Vamos lá em Não Vai Ter Golpe, lançamento do nosso documentário, www.nãovaitergolpe.com.br, dias 2, 3 e 4 de setembro no cinema, pré-estreia, abrimos mais uma sala em São Paulo, então esteja lá conosco para acompanhar a história sendo feita e contada. Pois bem, vamos aí à vaca fria, né? Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, para o Fábio Zanini, para Carol, esqueci o sobrenome dela, mas 2 jornalistas sérios, e na entrevista eu comentei sobre os últimos 5 anos do MBL e dentro das coisas que foram ditas fiz uma autocrítica. Disse sim que o MBL exagerou em diversos momentos, na retórica meio pesada, foi injusto em várias porradas que deu e acabou ficando preso por muitas vezes uma lógica do like, numa lógica de obter uma espetacularização da política que era necessário no momento de assimetria política, ou seja, a gente enfrentava esquerda, um governo petista, uma imprensa que era contra a gente, mas depois a gente ficou preso naquela retórica, né? E por vezes a gente também piorou o debate público. E mais, a gente criou um modelo que começou a ser imitado por gente sem caráter e por gente só interessada por ganhar dinheiro, entrar na política, encher o gabinete de funcionário, né? Que é o que fazem, né? Taca o gabinete de funcionário, vota no corporativista e fala que é patriota. E talvez seja na hora de botar a bola no chão, respirar e falar, ok, né? O que nós podemos fazer para melhorar esse debate público? Por quê? E assim, por que eu dei essa entrevista e por que o Kim já mencionou isso algumas outras vezes, o Holliday também? Porque a gente começou a perceber que o debate público está uma gigantesca merda, tanto à esquerda quanto à direita, né? A primeira coisa assim, que você pode perceber é, vocês ficaram muito chocados, isso é uma coisa para que a direita vai entender, quando vocês viram o pessoal de esquerda defendendo basicamente o terraplanismo contábil, na hora de comentar a reforma da Previdência e de defender que a reforma não deveria passar na comissão especial, especialmente quando eles se confrontaram com o Paulo Guedes. As pessoas viram que aquilo era insensato e que soava só sabotagem. E a gente sabe que até porque o Kim está lá, e também temos contatos lá com os deputados em Brasília, que boa parte dos deputados da esquerda, em especial a esquerda não petista, sabem que eles estavam falando merda, mas eles são obrigados a se alinhar com esse discurso. Porque eles têm medo de tomar porrada da própria militância ao ser sensatos. E 2, porque eles têm uma obrigação interna com a estrutura hierárquica deles ali, né? Então eles são obrigados a ter uma postura de sabotagem, de agir conforme um espírito burro de manada, e só deterioram o debate público. E fizeram papelão. Não estou falando da Maria do Rosário, estou falando de gente que assim, não aprende. Mas tem gente séria, que a gente sabe que sabe fazer conta, 2 mais 2 igual a 4. Ao mesmo tempo, a gente vê dentro da direita, né, youtubers surgindo, formadores de opinião, deputados com um discurso maluco contra o Congresso, gente, o caminhoneiro tá chegando, vamos levar os caminhoneiros para cercar Brasília, artigo 142 já, estão bombando, inclusive são os maiores, a direita hoje é dessa turma, né, a MBL é uma bosta aqui, nós não somos ninguém, né, a direita é essa turma, e essa turma tá com um discurso insensato, maluco, de confrontamento, a articulação, o presidente da república vai conversar com um deputado, com o senador, que absurdo, né? Elegeram ele para isso. A galera tá com esse discurso. É um discurso
insensato. E se você criticar, o presidente da República usou um helicóptero oficial da FAB para levar parentes dele lá, de registro, da região do Vale do Ribeira, para o casamento do filho dele. Ah, ele tá certo, tem que usar. E ele também, presidente, não quer dar satisfação disso aí. Aí não pode criticar. Ah, o filho dele quer ser embaixador. Ah, que legal, o filho dele quer ser embaixador. Tem que apoiar, né? E aí você não pode criticar, e a direita vai começando, pela mesma razão da esquerda, medo de tomar porrada da militância e oportunismo para ficar dentro da estrutura hierárquica, a direita começa a se comportar igual a esquerda, e o debate público começa a virar uma merda. Um fica igual aquele meme do Homem-Aranha, um Homem-Aranha apontando o outro, os dois se xingando, e o MBL viu, nós tivemos responsabilidade grande em tornar isso aqui, esta merda que se ficou. E a gente tem que ter a humildade de falar, ok, nós erramos no processo também, temos nossos acertos, não negamos, temos muito orgulho da nossa história, mas também, tá aqui, fizemos cagada, se eu fui injusto com você, peço desculpas. Agora, eu gostaria que vocês fizessem autocrítica, gostaria que a imprensa fizesse autocrítica, gostaria que a esquerda fizesse autocrítica, gostaria que outros setores da direita fizessem autocrítica, e vamos todo mundo começar a conversar, botar a bola no chão, como eu disse, e ver como a gente melhora esse debate, para que as próximas reformas, para que próximos temas importantes para o Brasil sejam debatidos com um mínimo de racionalidade, e não com gente dando showzinho pra ter like e view. Porque o que a gente tá fazendo agora, presta atenção, não dá like, não dá view, não dá doação pro MBL, tá? A gente perde público. Igual quando a gente não foi no dia 26, o mais fácil é falar, olha só, nós vamos. Não, a gente não concordava. Não dava pra ir pras ruas de 26. A gente não concordava com quem estava levantando as pautas para aquela manifestação, mesmo que depois alteraram. Entendeu? Nós não vamos ficar vendendo o que nós acreditamos para obter a aprovação das pessoas. Senão a gente não é um grupo. A gente é basicamente um bando de oportunista. A gente só tem a perder adotando essa postura. Só que tá na hora das pessoas começarem a perder um pouco para que o coletivo, o debate público ganhe. Porque o buraco que está na rua, o remédio que não está lá no SUS, a escola que está uma merda, o policial que está desarmado, ele não está lá só por causa disso, por causa do ou o Foro de São Paulo armou a maldade da esquerda, ou porque as elites querem destruir um projeto de esquerda, porque o Lula está preso. Você tem razões materiais, às vezes mais simples, que poderiam ser resolvidas se os dois lados tivessem bom senso. Tá? O MBL cometeu seus erros, cometeu seus exageros, mantém seus méritos e está chamando todo mundo para trocar ideia. Vamos trocar ideia para melhorar um pouco essa merda. Porque nem a direita vai deixar de existir, nem a esquerda vai deixar de existir. Tá? O lulismo tentou fazer com que o outro lado, que votava contra eles, aquele Brasil que parecia um mapinha azul nas eleições, deixasse de existir. São os vagabundos, a elite de olhos azuis. Agora, esse lado ganhou e não pode agir da mesma maneira. Não pode. Tá? Temos que ter, como o Holiday fala, alteridade. Reconhecer no outro, né, a sua existência e saber que a existência do outro ajuda a qualificar a nossa própria existência. A gente vai ter que ir para esse papo. Né? É um papo chato, que não dá like, mas é um papo que talvez ajude a resolver. Esse é um sacrifício que nós vamos nos impor para ajudar a melhorar o debate público, vamos mudar nossa comunicação, vamos mudar nossas formas, mas esperamos que outros também o façam, porque assim, para ficar na merda que tá, já tem muita gente fazendo, nós não pretendemos seguir assim e convidamos você, não importa a tua linha política, libertário, liberal, conservador, centro-esquerda, social-democrata, para vir conversar conosco. Vamos trocar ideia, talvez saia alguma coisa bacana disso aí. É isso, um abraço para todo mundo. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.